Vamos lá então falar sobre renda fixa. Ela, como o próprio nome diz, a rentabilidade é fixada, mas não é bem assim, tá, pessoal? Quer dizer que o caminho dessa rentabilidade é conhecido, tá? Vai ter casos que você vai ter a certeza mesmo de quanto que você vai receber, por exemplo, no caso, na verdade a poupança tem a poupança mais a TR, né? Você vai ter opções que você vai saber exatamente o tesouro pré-fixado, por exemplo. É uma opção que você vai ter lá 10% ao ano. É aquilo mesmo que você vai receber com toda certeza. Tá? Tirando os impostos ali e tal, imposto de renda, se você tirar antes da hora o IOF, mas você vai ter os 10% ao ano bruto e líquido você vai ter ali algo como 8,5%, enfim, depende de quanto você for tirar esse dinheiro, tá? Porque tem uma tabela regressiva. Então, você não vai ter surpresas nenhuma. Então, tenha sempre isso em mente. Na renda fixa você não tem surpresa, nem muita surpresa positiva, nem muita surpresa negativa. Então, você vai ficar ali num meio termo, tá? Então, você pode perder dinheiro, inclusive, na renda fixa. Não, Daniel, mas como? Se a renda é fixa, como que isso acontece? É porque tem alguns produtos que tem, a gente vai falar sobre isso, marcação a mercado. Que, por exemplo, você compra esse título e às vezes ele não tem tanta liquidez como as debêntures. E se você for negociar isso no mercado depois, o pessoal paga mais barato ou mais caro, dependendo das condições da economia no momento. Tá? Então, o que mais aqui? Possível rentabilidade acima da inflação. Sim, você pode se proteger do aumento de preços com, por exemplo, o Tesouro IPCA. O Tesouro IPCA você vai investir seu dinheiro, a inflação pode explodir, que você vai ter a rentabilidade, entre aspas, né, a correção da inflação mais um bônus. Esse bônus pode ser 2%, 5%, 8%, como foi em 2015, né, no impeachment. Então depende das condições da economia, beleza? No caso do Tesouro IPCA você também pode perder dinheiro, tá? Caso você não fique com o título até o final, beleza? Normalmente você perde dinheiro na renda fixa quando você não fica até o final do prazo de validade do título, caso exista, tá? Às vezes você não consegue nem sair, inclusive, né? É o caso de alguns CDBs, enfim. Mas isso está contratado, já está definido. Você vai ter, como a gente falou, pequenas chances de multiplicar várias vezes, 3, 4 vezes o seu dinheiro. Ou você não vai ter uma rentabilidade acima da média, tá? Mas também o seu risco de perder é muito pequeno, né? Só se você fizer algo errado ou que você não sabia, enfim, ou antes da hora, como a gente falou. Então, cenários. Seguinte, quando que eu vou investir, Daniel, então na renda fixa? Quando que é melhor, quando que é pior, quando que vale a pena? Olha, tem alguns cenários, eu trouxe 3 cenários recentes para que você entenda na prática o que eu fiz e o que é interessante de observar quando você for tomar a sua decisão. Então, vamos falar aqui que, assim, dependendo dessas condições econômicas, isso vai ser vantajoso ou não. O prazo de investimento também influencia, tá? Então, se você deixar mais tempo, por exemplo, o Tesouro IPCA 2035, normalmente ele rende menos do que o 2050, tá? Então, você precisa saber disso e rende, o Tesouro IPCA 2024 rende menos também. Então, normalmente, tá? Isso pode, dependendo das condições da economia, pode mudar também, mas normalmente o tempo influencia muito. Vamos lá aos cenários. 2015, impeachment, país ia virar uma Venezuela, enfim, condição política muito difícil, juros altos, né? Quase 15% ao ano de juros, né, da Selic, que é a taxa de juros da economia, que a taxa que o Banco Central, né, define
os juros para empréstimos interbancários, para controlar a inflação. Então, teve inflação alta também, 10%, né, de inflação ao ano, a falta de confiança do país, o risco país muito alto. A gente chegou, né, ao Tesouro IPCA pagando aí 8% ao ano, no Tesouro IPCA 2035, foi quando eu comprei, tá? A bolsa estava lá embaixo, então as empresas estavam depreciadas. Uma boa ideia, como o cenário de longo prazo estava, para os títulos públicos estavam muito bons, mas para a bolsa era uma incerteza muito grande, né? A gente poderia ir para um caminho, sei lá, a gente poderia estar com a Venezuela hoje. Então, uma estratégia seria uma boa parte do capital na renda fixa. Então, se você tivesse um dinheiro naquele momento, como eu tinha, valia a pena você comprar esses títulos mais longos do Tesouro IPCA, que você vai garantir essa rentabilidade por muitos e muitos anos. Em 2020 veio a pandemia, os juros foram para a mínima histórica, já estava numa escalada de queda de juros desde 2019, a situação política estava mais controlada, a inflação também, e os títulos longos estavam 2% mais IPCA, bem diferente dos 8% mais IPCA, 7%, 6%, que ficou por muito tempo. A poupança perdendo valor, porque a inflação, apesar de estar baixa, a poupança rendia menos ainda, e a bolsa já estava num patamar mais alto, mas assim, ela estava em crise, porque a gente já tinha batido ali os 100 mil pontos. Então, nesse caso, como a renda fixa estava pouco atrativa, a bolsa tinha caído, veio a pandemia e aí valia a pena você migrar parte do capital da renda fixa para a renda variável, que seria ações e fundos imobiliários, que mantive, né, lógico, aqueles títulos que rendem muito até hoje, naquela época também, em 2020, mantive, vou levar até o vencimento, porque é uma taxa que eu peguei que talvez nunca vai voltar, tá? Apesar de 2022 a gente está chegando perto disso, e aí eu fui diminuindo parte, né, do que eu tinha nas renda fixa e colocando aí na renda variável. A partir aí de 2018, né, na verdade foi um processo um pouco mais contínuo. 2022, a situação parecida com 2015, porque a gente está com esses mesmos títulos aqui voltando, ó, do Tesouro IPCA, que estava pagando 8% mais IPCA, a gente hoje está em 2022 com 6, 5,5% mais IPCA, já bem diferente dos 2% mais IPCA do auge da crise. Então, assim, em geral, o Brasil, né, a gente convive com uma inflação alta e os juros altos. Então, você precisa considerar a renda fixa, sim, na sua estratégia de investimentos. Então, a renda fixa ela é muito rentável na maioria do tempo, né? Muito rentável, sim. Ela, pelo menos, acompanha a inflação. A inflação é a perda do dinheiro, perda do valor do dinheiro ao longo do tempo. Então, a renda fixa ela tenta acompanhar isso de uma forma mais conservadora, tá? Que o pessoal gosta muito. Com exceção da poupança, que normalmente fica abaixo, tá? Fica bem abaixo da inflação, abaixo da Selic, abaixo, e a gente vai ver no próximo capítulo, no próximo vídeo aqui, na verdade, nesse mesmo vídeo aqui. 2019 teve essa queda da Selic, como a gente falou, teve essa escalada de queda, né? Escalada não, né? Esse declínio aí, que a renda fixa foi ficando aos poucos pouco atrativa, e o pessoal vai tomar mais risco quando é assim, e quando toma mais risco eles vão para a bolsa, tá? Para ter uma rentabilidade melhor, ou vão empreender, ou vão colocar o dinheiro movimentando a economia para poder, na sua própria empresa, para poder ter uma rentabilidade melhor do que no banco. Eu tiro o dinheiro do banco e não está rendendo nada, ou põe na bolsa, nas ações, nos fundos imobiliários, ou vou empreender com esse dinheiro, ou vou gastar, enfim, aí gasta, mas aí é o ciclo que volta. Então eu vou gastar, aí começa a faltar produto,
ali na gôndola do supermercado, no shopping, aí tem que aumentar o preço. Então, aumento de preço, volta a inflação, sobe os juros, enfim, é um ciclo que sempre vai e volta, tá, pessoal? Isso que é legal você entender. Sempre vai e volta. Então, você tem que saber jogar esse jogo, beleza? Então, quem define a rentabilidade é o Banco Central. No caso da poupança, vamos falar dela. Banco Central define a rentabilidade, não tem taxa, não tem tarifa mensal, não tem imposto, tá? Nem para você abrir a conta no banco, isso não tem problema, você vai estar tranquilo quanto a isso, tá? A taxa Selic passou a influenciar a rentabilidade da poupança. Então, se a taxa Selic for maior que 8,5% ao ano, o que vai acontecer? A poupança vai render 0,5% ao mês, que dá aí mais ou menos 6,17% ao ano, mais a variação da TR, que é a taxa referencial, que normalmente está zerada, tá? Já tem um tempo que ela está praticamente empatada aí. Então, se é maior que 8,5%, ela rende 0,5% mais a TR, que não é nada. Se a taxa Selic for menor ou igual a 8,5%, a poupança vai render 70% da Selic. Tá? Aí ela não vai render mais, por exemplo, se a taxa Selic for 8,5%, ela vai render 70% de 8,5%, certo? Mas a TR não é nada, então assim, tranquilo. O que acontece na prática, pessoal? Poupança rende normalmente, principalmente nesse cenário da taxa Selic acima dos 8,5%, ela vai render menos do que os investimentos do Tesouro Selic. Se o Tesouro Selic, se a taxa Selic está 10%, o Tesouro Selic está pagando quase 10%. E aí, o que acontece? A poupança vai render só 70% desses 10%. Tá? Então, ela vai render 7%. E aí, a poupança rendendo 7% e o Tesouro Selic rendendo 10%, cada vez mais que a Selic sobe mais, a poupança rende menos. Tá? Essa diferença, esse spread fica maior, beleza? E as contas digitais também estão pagando aí 100% 100% do CDI. Então, Tesouro Selic e as contas remuneradas, como do Nubank, como do Mercado Pago, 99Pay, essas contas aí, PagBank, que pagam 100%, às vezes até 120% do CDI, rendem mais que a poupança, sempre, tá? Então fica ligado nisso. Apesar de pagar, mesmo pagando imposto de renda, e às vezes até IOF, o Tesouro Selic vai render mais que a poupança. Então não fica com essa de, não, mas paga imposto. Tá, paga imposto, mas você tem uma rentabilidade maior. E, detalhe, com mais segurança, porque o Tesouro Selic é o que de mais sagrado existe. O Tesouro Direto, né, os títulos públicos, a gente vai ver com detalhes, é o que mais sagrado existe em termos de segurança, de confiabilidade. Tá? A poupança, como a gente vai ver aqui, se o seu banco falir, ele vai te reembolsar só R$60 mil e não mais do que isso. Tá? Se você tiver mais de 60 mil na poupança e seu banco quebra, você vai perder o restante dos 60 mil. Para quem tem um pouco mais de idade aí, vai lembrar que o Collor em 1990 congelou esses saques da poupança. O pessoal ficou 18 meses sem poder tirar o dinheiro aí para controlar a inflação. Então, a poupança ela tem esse risco, beleza? Olha, a lista de vantagens você vai ver que é menor que das desvantagens. Então, a vantagem é a facilidade, que é prático, está ali na conta do banco, você faz na hora, apesar de hoje em dia você ir nas contas remuneradas, só de você deixar o dinheiro lá, é mais prático ainda você investir. A liquidez é diária, você pode tirar a qualquer momento a poupança, você não vai ter nenhum imposto, como a gente falou, nem tarifa, nem abertura de conta, tá? Se você abrir uma conta num banco, até o tradicional, o Banco do Brasil e Itaú, e tiver a poupança lá, você vai, se você quiser só ter a poupança lá, o banco não pode te cobrar mais por isso, beleza? O investimento mínimo é muito baixo, você pode colocar R$1 lá, já está tranquilo, e tem essa garantia que eu falei do governo aí, tá?
As desvantagens da poupança. A rentabilidade é baixa se comparada a outras opções até mais seguras, como a gente falou, Tesouro Selic, exemplo, que tem a mesma liquidez, tá? Você pode tirar a qualquer momento também. Tem menos segurança, como a gente falou, a rentabilidade menor. Se você sacar, a gente falou do aniversário, a poupança tem data de aniversário, então se você depositou no dia 1º, você só vai ter essa rentabilidade no outro dia 1º. Você só vai ter os juros. Se você pôs R$100 e teve a rentabilidade de R$10, você só vai ter esses R$10 se você deixar um mês. Se você, só no dia 1º do outro mês que você vai ter esses R$10. Se você tirar um dia antes, se você tirar no dia 30, no dia 29, você não vai ter os R$10, tá? Ao contrário de outros investimentos que rendem todo dia, tá? O FGC não existe, que é o Fundo Garantidor de Crédito, a gente vai ver com mais detalhes depois, que acaba reembolsando, né, no caso de falência do banco, reembolsando bem mais do que a poupança dessa proposta do governo aí de 60 mil. Você pode perder dinheiro para a inflação, dependendo do cenário econômico, principalmente quando a Selic está alta, e acaba que a poupança, para quem não tem dívida, que tem uma renda mais baixa, o pessoal acaba preferindo mais, infelizmente, né? Então, falando sobre poupança, né, numa outra interpretação, o que você poupa, né? Todo centavo que você poupa é um centavo que você ganha. Valeu!